Bem, já faz um tempo que nós estamos estudando aquelas figuras lindas, maravilhosas do tabernáculo. Começamos falando da arca, do propiciatório, depois nós falamos da mesa da proposição, nós falamos do candelabro, depois nós saímos lá de dentro, né? Nós, dos utensílios lá de dentro, falamos das paredes feitas de madeira, dos pés dessas paredes que eram feitas de cobre, de todas aquelas madeiras que cercavam. Depois nós saímos para fora mesmo, para falar do altar de holocausto. Voltamos, né, para dentro, para o altar de incenso. Depois nós fomos lá, voltamos para fora de novo, na pia. Irmãos, assim, um mais bonito do que o outro. Como é que a gente fala? Um utensílio mais bonito do que o outro. Eles realmente tinham que caprichar, né? Porque Deus sempre falava assim, eu quero que você faça conforme tudo que eu tenho mandado. Então Deus, Ele deu para eles o projeto, e no projeto que Deus tinha dado, tinha muito detalhezinho de realmente uma obra que só uma pessoa muito melindrosa podia fazer aquela obra. E aí a gente pergunta, quem é que vai fazer tudo isso? Mandar fazer é fácil, né? Falar para fazer é fácil. Mas como é que vai fazer tudo isso aqui? Bom, irmãos, é aí que a pessoa do nosso Deus, Ele não somente manda a gente fazer uma obra, mas Ele nos capacita para fazer essa obra. Você acha mesmo que Deus ia mandar a gente fazer uma coisa que somos incapazes de fazer? Veja, se você olhar tudo que Deus escreveu, descreveu, aqueles detalhezinhos, como é que uma pessoa consegue fazer tudo isso com extrema perfeição? É porque Deus capacitou alguém para fazer. Então, irmãos, olha, uma grande obra, pode pular, né? Não podia ser feito por qualquer um. Aprende isso, né? Que a obra de Deus, ela é diferente, né, de outras obras. Às vezes um serviço aí comum, né, que eu chamo de comum do mundo, numa empresa, a pessoa chega e fala assim, vamos colocar as pessoas mais capacitadas para fazer aqui o nosso trabalho, a nossa obra. Eu estava falando para vocês, né, naquele domingo, acho que o último domingo que eu preguei, daquele pastor, né, que veio conversar comigo, quando eu ainda era um jovem pastor, e explicando para mim como é que o filho chegou na conclusão de que ele seria um pastor, né? Olha, moleque foi fazer uma faculdade, não conseguiu. Moleque foi fazer um serviço lá no mundo, não conseguiu, foi mandado embora. Depois ele foi para outro lugar, não deu certo também. Aí uma porta se fechou ali, a outra se fechou acolá, né? Ou seja, o menino não dava certo em lugar nenhum. Aí ele chegou, olha, pai, eu acho que Deus está me chamando para o ministério, né? Mas como é que uma pessoa que não dá certo em lugar nenhum vai dar certo na igreja, no trabalho de Deus? Seria a mesma coisa olhar aqui nos artifícios, do santuário, desse projeto maravilhoso que Deus fez, e falar assim, olha, o camarada tentou ser um trabalhador aí com madeira, não conseguiu, tentou ser um ourives, não conseguiu, tentou ser um tecelão, não conseguiu, tentou ser um alfaiate, não conseguiu. Aí ele chega em Moisés e fala assim, Moisés, eu acho que eu sou chamado para fazer essa obra aí que Deus está mandando fazer. Eu não vejo isso na palavra de Deus. Em lugar nenhum eu vejo isso na palavra de Deus. O interessante é que Deus costuma chamar aqueles que já estão trabalhando. Quando Deus chama é assim, está fazendo alguma coisa ali, então Deus vai lá e Ele chama aquela pessoa, nesse trabalho específico. Olha aí, né? O tabernáculo de cima e embaixo, seja as cortinas como nós já vimos, seja os pés daquelas tábuas lá,
tudo representava Jesus. Não tem nada lá que não representa Jesus. Como o autor de Hebreus disse, são figura das coisas que estão no céu. Como é que as figuras das coisas que estão no céu vão ser feitas por qualquer pessoa? Não dá. Por quê? É uma obra muito importante. Irmãos, qualquer obra que você for fazer para Deus, qualquer obra que você for fazer para Deus, ela é muito importante. É por isso que você não pode fazer de qualquer jeito. A pessoa vai fazer um negócio para Deus, ele quer fazer de qualquer jeito. Não faça isso. Não, olha, nem pense nisso. Porque você estaria sendo assim, rebelde com Deus, agindo dessa forma. Imagine, você vai fazer um serviço, né? Qualquer que seja, você vai limpar esse chão aqui. Você vai limpar o chão da sua casa, como é que você limpa? Você limpa de qualquer jeito? Eu acredito que não. Eu vou tocar uma música aqui, eu vou fazer de qualquer jeito? Não, eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou dar uma aula ali para as crianças na escola dominical, vou preparar de qualquer jeito? Não, eu não posso preparar de qualquer jeito. Porque não é assim que você faz quando alguém do mundo está olhando para você. Você tenta caprichar o máximo que você pode. Aí quando chega para as coisas de Deus, vai fazer de qualquer jeito. Vamos pensar, por exemplo, no livro de Atos. No livro de Atos, estava tendo um problema lá. A igreja estava tendo um problema, porque as viúvas gregas estavam sendo preteridas às viúvas judias. Então surgiu um grande problema na igreja, e os apóstolos, eles disseram assim, olha, não é bom a gente deixar a palavra de Deus e tomar conta dessa área aqui, que é a área de diaconia. Então nós vamos eleger, vai eleger dentre vocês 7 pessoas, e olha, irmãos, foram assim, os 7 melhores homens que tinham na igreja, cheios do Espírito Santo, cheios de entendimento, cheios de sabedoria. Deus não pegou qualquer um para servir a mesa, e aquele trabalho de servir a mesa foi chamado por Pedro de esta importante obra, para servir a mesa, para colocar ali os elementos da ceia, o vinho, o copinho, o pão. Eles estão falando assim, olha, este serviço excelente, essa obra é excelente, precisa de homens excelentes também. Por quê? Porque eles não trataram a igreja de Cristo de qualquer jeito. Era uma obra preciosa, então eles não podiam tratar de qualquer jeito. Meus irmãos, olha, o que nós fazemos para Deus deve ser no mesmo nível de Bezalel e Aholiabe. Menos que isso, a gente vai olhar e dizer assim, puxa, né? Quando eu vou lá para o mundo, eu tento fazer o melhor. Lá para a minha casa, eu tento fazer o melhor. Chega para a igreja, eu faço de qualquer jeito. Talvez porque ninguém está olhando, porque não é reconhecido, ninguém dá um tapinha nas costas e coisa e tal. Mas não é para Deus. Vamos dar uma olhada nesses dois aqui. Bezaleel e Aholiabe. Vamos dar uma verificada na vida dos dois, né? O antecedente histórico. Vamos puxar a capivara deles aqui, para ver quem que eram esses dois aí que Deus está escolhendo. O Bezaleel, depende da tradução, tá? Tem uma tradução que está Bezaleel. Ele era neto de Ur. Quem que era Ur? Ur era o companheiro de oração do Moisés. Sabe quando Moisés ficou com as mãos erguidas lá na guerra amalequita e ele cansou, e aí então veio o irmão dele Arão de um lado e o Ur do outro, eles ergueram as mãos de Moisés e ele ficou com as mãos levantadas e Deus deu a vitória para o povo de Israel. Então ele era o homem de oração, o Ur, um companheiro de oração, aquele camarada que podia dizer assim, olha, Moisés, eu estou aqui do seu lado, está tendo uma guerra aí, o momento é difícil, mas vamos orar, e Deus vai nos abençoar, Deus vai nos ajudar.
Como é bom ter irmão assim, né? Que nessa hora tão dura, tão triste, que você está passando por um momento angustioso, que o inimigo vem com todo o seu terror, aí aparece um Ur da vida, fala, eu vou segurar a sua mão. Aparece um Arão do outro lado e fala, opa, eu também vou segurar a mão. Então, levanta o homem de Deus. Então, vamos pensar, ele era neto de Ur, né? E o nome dele significa na sombra de Deus. E sombra, meus irmãos, na Bíblia, quando é de Deus, é proteção, né? A proteção que vem de Deus. Por isso tem aquele salmo tão conhecido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, ou seja, aos cuidados, na proteção do onipotente que é Deus, ele vai descansar, né? Até a gente colocou aí o seguinte, né? Nem todos querem ficar debaixo dessa sombra maravilhosa que é, meus irmãos, as mãos de Deus, a proteção de Deus. A Bíblia fala sobre essa sombra da morte que vivem as pessoas sem Jesus Cristo. A Bíblia fala da sombra do dinheiro no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 12. Eu acho que é aí que pega para muitas pessoas, inclusive os crentes. Como eles se sentem seguros porque tem alguma coisa, porque tem algum dinheiro. Esqueça isso. Outros se esconde debaixo da sombra da religiosidade. O apóstolo Paulo que fala isso no livro de Colossenses. Estou aqui nessa religião. Quando a pessoa gaba muito a religião que ela pratica, isso é seita. Acredite, vai ser seita, porque quando essa pessoa, que é um crente fiel, ele pensa na sua religiosidade, ele lembra que ele é um pecador e precisa estar sempre, meus irmãos, debaixo do cuidado de Deus, do socorro divino, dessa sombra aí. Ou a sombra do poder humano, né? Isso é uma outra coisa procurada. No tempos bíblicos, o profeta ele fala que o povo de Israel, ele procurava a proteção do faraó, a proteção de um outro rei ali ou aqui, mas não buscava a proteção de Deus. Então, esse Ur, né, sendo o avô do Aholiabe, Bezalel, e ainda Bezalel significa na sombra de Deus, ou seja, na proteção de Deus, você vê que Deus, ele está escolhendo uma pessoa e não é qualquer pessoa, tá? O segundo é Aholiabe. O nome do seu pai significa Aizamaque, que quer dizer irmão de apoio. Olha só, né? Um irmão de apoio. O Ur já era um grande irmão de apoio. E agora esse Aholiabe aí, o pai dele era o irmão de apoio. Então não é de admirar, meus irmãos, que aquele que sempre apoiava o trabalho de Deus, o irmão de apoio, Deus escolhesse o filho dele para apoiar a obra que ia ser feita. Então, como é que nós ensinamos nossos filhos, né? Nós ensinamos fazendo. Os filhos que vê os pais engajados na obra, trabalhando na obra, eles vão fazer a mesma coisa, vão trabalhar do mesmo jeito. Então, irmãos, imagine, se você é uma pessoa que está engajado na obra de Deus, na casa de Deus, na igreja de Deus, então seus filhos, eles vão por esse caminho, não vai ser diferente. A gente pegar, né, eu pego lá, muitas pessoas se afastaram, deixaram, abandonaram lá a nossa igreja de Galha. Bom, passou um pastor, passou dois, três, né, um é um sei o quê, o outro é preguiçoso demais, outro, né? Mas interessante que eu tenho uma cunhada lá que pode dar terremoto lá. Ela está lá, tá vendo? Ela está lá. Só que ela aprendeu com a mãe dela. A mãe dela podia dar um terremoto, podia, né? Estava lá. Ela e os cachorros que entravam debaixo lá né? Se os cachorros estivessem vivos, os cachorros iam entrar debaixo da cadeira da igreja também. Por quê? Porque, meus irmãos, os filhos vão vendo, olha, meu pai, minha mãe, eles são perfeitos? Não, mas eles amam a obra de Deus, eles amam a casa de Deus. Por isso, é tão importante, né, dar uma olhada na capivara desses dois aqui, no antecedente histórico, e você vai ver
como a família deles foram importantes na escolha de Deus. Agora, há uma diferença entre esses dois, né? Do Bezaleel e do Aholiabe, né? O primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui na Bíblia, no capítulo 31, versículo 2. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi ele do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento em todo lavor, para elaborar projeto, para trabalhar com ouro, com prata, em cobre, lapidar pedra, para engastar em engates de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Então Deus está falando, olha, eu coloquei muito entendimento, muito sabedoria, né? Muito aí talento, e além do Espírito Santo sobre esse menino aí. Eu capacitei esse menino aí. Pode dar uma pedra de ouro que ele trabalha, pode dar uma pedra de outro elemento valioso que ele vai trabalhar também, pode dar o que for na mão desse menino, ele vai lapidar, ele vai fazer conforme deve ser feito. Bom, ele foi o responsável, o engenheiro responsável por todo, meus irmãos, toda a construção ali, daquele projeto que Deus tinha feito. Quando a gente foi fazer essas salas aí atrás, o irmão Yoshida, né, ele falou assim, não, minha esposa vai fazer o desenho, tudo. Aí ela fez o desenho, né, a gente nunca terminou o prédio, a gente está com um projeto de tentar terminar agora. Mas aí fez o desenho, tal, bonitinho, né, mas na hora de começar a construir, bom, aí tinha que ter um engenheiro responsável. O projeto, o desenho é de Deus. O que Deus está fazendo? Está colocando aqui um engenheiro responsável, alguém que realmente sabe fazer a obra. Aí, olhando naquele projeto, né, o pedreiro na época, que era o Marquinhos, coitado, né, tinha uns ferros esquisitos, umas coisas esquisitas de fazer, ele olhou, coçou a cabeça, olhou de novo, coçou de novo, não conseguia. Aí o engenheiro, né, claro, o engenheiro, ele não dobrou os ferros, ele não fez nada disso. Mas ele olhou e disse, olha, me empresta algumas ferramentas aqui que eu vou te ensinar a fazer o que eu quero que você faça. E você vai fazer do jeito que eu quero que você faça. E fez. Olha, irmãos, é engraçado que essa construção tem quase 8 metros de altura aí para cima, mais um tanto para baixo, não tem um trinco. Né? Nenhum trinco. Mas o engenheiro era chato. Não sei se o irmão Clodoaldo lembra, ele estava aí direto, né? Vinha, fiscalizava, olhava e ensinava. Então, o Bezaleel, ele está posto assim, como um engenheiro responsável da obra. E quem é que ia estar junto com ele? Esse aqui, o Aholiabe, né? Então, a obra que Deus realmente ia fazer com Aholiabe era outra. Olha lá, versículo 6. Eis que tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Então Deus falou assim, olha, ele vai estar ali para apoiar, né? Apoiar, ele vai estar do lado do Bezaleel. Olha que interessante, né? Deus sempre chama alguém para apoiar aquele que está trabalhando na obra dele. Ele chamou o Arão para apoiar o Moisés. Ele, meus irmãos, sempre tem alguém ali, mas do ladinho, para estar ajudando o homem de Deus. Quem que era o apoiador do Abraão? Tinha a Sara. Como Rebeca era do Isaac. Jacó sofreu muito porque ele fez uma confusão nos seus apoiadores. Mas depois, o seu filho Judá se tornou o seu grande apoiador. Então, imagine, irmãos, que toda a obra de Deus tem que ter quem apoia. Eu quero que vocês abram comigo no livro de 1 Samuel. Vamos lá comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 10. Porque o Saul, ele não era lá, né, na nossa observação, aquele grande exemplo de rei.
mas ele foi um grande rei em Israel. E o primeiro rei de Israel. Agora veja só, Deus chamou o Saul, e o Saul nem queria, estava escondido lá no meio da bagagem, encontraram ele, levaram ele lá na frente, e ungiram ele como rei de Israel. Então, ungiram ele, agora ele era rei, correto? E calma lá, eu sou rei agora. Naquele tempo ele nem tinha um palácio, não tinha nada, né? Mas olha que interessante aí, no capítulo 10, no versículo 26, quando todo mundo estava lá, né? Desprezando, né? O coitadinho, diz no versículo 26, e foi também Saul à sua casa em Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocou. Olha o versículo seguinte: mas os filhos de Belial disseram: é este que há de nos livrar, e o desprezaram, e nem lhe trouxeram presentes. Veja só, Deus sabia que assim que ele se tornasse um líder, ele ia ser desprezado. Assim que ele se tornasse o rei, muita gente ia olhar para ele e menosprezar, acabar com ele. Esse aqui que vai ser o rei e tal. Tá bom. O que Deus fez? Deus pegou algumas pessoas, alguns do exército, homens mesmo, de verdade, e disse: vocês vão seguir o Saul e vocês vão apoiar, vocês vão ajudar o Saul. Então Deus sempre levanta apoiadores para a sua obra, sempre. Quando a gente olha no Novo Testamento, vamos abrir lá no Novo Testamento, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Filipenses, capítulo 4, versículo 3. O apóstolo Paulo fala dos seus apoiadores. Filipenses, capítulo 4, e versículo 3. Ele diz assim: eu peço também a ti, meu amado cooperador, ou meu amado e verdadeiro companheiro, né? Que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ele pede, né, para esse querido companheiro, para ajudar aquelas mulheres que estavam meio em briga, em discussão, para ajudar essas mulheres que também são chamadas de cooperadoras. Elas estão aqui no bolo, né, junto com Clemente e outros cooperadores. Então o apóstolo Paulo, o ministério dele, Deus, pela graça eterna, sempre levantou colaboradores, pessoas que estavam ali para realmente fazer a obra de Deus. Vamos para o livro de Romanos, no capítulo 16, é a maior lista de colaboradores que Paulo tem, é o livro de Romanos, no capítulo 16. Impressiona, meus irmãos, o número de colaboradores, a forma que eles colaboravam, e também o número de mulheres que são mencionadas como colaboradoras. Aliás, a lista começa com uma mulher, com uma colaboradora. Quando ele fala assim: eu recomendo-vos a Febe, nossa irmã, que serve na igreja que está em Cencreia, né? Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos. Olha só, ele está recomendando aqui uma serva de Deus, que ajudou muito ele. Versículo 2, lá no final: porque ela tem hospedado a muitos, e também hospedado a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Novamente, ele coloca a mulher na frente do homem. É porque quando fala dessa questão de colaboração, e aí a gente tem que voltar para a história de Jesus, que nós tínhamos Jesus, ele escolheu
12 apóstolos. E Jesus e os 12 apóstolos estavam espalhando o evangelho para tudo quanto é lugar. Mas quem ia atrás, quem estava carregando tudo, eram aquelas mulheres, conforme ensina em Lucas capítulo 8, versículo 3. Aquelas mulheres colaboradoras que incluía a sua própria mãe, que incluía a sua tia, que incluía ali, meus irmãos, aquela não pouca multidão de mulheres que estavam colaborando. Olha aqui, né? No versículo 4, eles expuseram as suas cabeças pela minha vida, né? Versículo 5, saudai também a igreja que está na sua casa, saudai a Epêneto, o meu amado, que é das primícias da Acaia em Cristo, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. A lista vai embora. Você pode escolher qualquer uma dessas pessoas. Sabe como elas são chamadas? De colaboradoras, de cooperadores. Então, o nome deles, como disse Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 3, o nome dessas pessoas estão escritas no livro da vida. Como é bom ter na igreja cooperadores, pessoas que realmente colaboram. Isso faz toda a diferença na casa de Deus. Continuando então, meus irmãos, vamos lá, né? Na obra de Deus, voltando para Êxodo capítulo 31, na obra de Deus tem lugar para todo mundo. Veja só, Deus escolheu Bezaleel, Deus escolheu o Aholiabe, e no versículo 6, lá no final do versículo 6, Deus diz assim: eu tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Bem, né? Esses dois, como eu disse, né? Eles tinham a tarefa de não somente fazer a obra de Deus, na liderança de Bezaleel, no apoio de Aholiabe, mas eles também teriam que ter a disposição de ensinar os outros a fazer essa obra. Então essa seria uma obra que Deus faria com muitas pessoas. Quando a gente vê o tabernáculo todo lindo, nenhum templo foi mais lindo que o tabernáculo que Deus fez lá naquele deserto. Não existe. O templo não é figura das coisas que estão no céu, o tabernáculo é. Nem o primeiro templo de Salomão, nem o segundo templo, né, lá que foi feito, né, depois, nem o templo de Herodes. Olha, meus irmãos, no templo de Salomão ali era tudo de ouro. A prata não tinha valor no templo de Salomão. Tudo era ouro, 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 ouro. Mas não foi igual àquele que foi feito por Bezaleel, foi feito por Aholiabe e todos esses cooperadores. Agora, meus irmãos, veja a importância do discipulado aí. Aqui tem lugar para todo mundo, né? A obra de Deus tem lugar para todos, só não trabalha quem não quer. Não me deram nada para fazer na igreja. Não fala isso não diga uma barbaridade dessa. Isso é um insulto contra Deus. Nunca fala, como não tem lugar na obra de Deus para você fazer alguma coisa. Você tem que querer fazer, você tem que investir, você tem que realmente, olha, tem tanto espaço na igreja que se o mundo inteiro quisesse fazer parte da Igreja Batista da Fé, tinha espaço para eles. Ou qualquer outra igreja, é claro. Estou falando porque nós somos da Igreja Batista da Fé. Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz: cada um administre aos outros o dom como ele recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, meus irmãos, o culto de quarta-feira, infelizmente, é o menos assistido. Eu entendo, porque as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que fazer as coisas. Eu entendo. Chegam cansadas do trabalho, eu entendo isso aí. Mas eu acho que todos deveriam pensar, refletir sobre isso. Qual é o meu trabalho, né, na obra de Deus?
Eu estou apoiando em qual área da igreja? O que eu estou fazendo na igreja? Bezalel e Aholiabe versus os netos de Caim. Qual que é a diferença deles? O que os netos de Caim têm a ver com isso? O que eles têm de comum, né? Esses dois aqui com os netos de Caim? O talento, né? Todos eles recebem um talento especial de Deus, um dom de Deus. Como é bom, né? Você receber um dom, um talento de alguma coisa e você poder usar aquele dom que você tem com as suas mãos, que você tem com a sua mente, que você tem, meus irmãos, ideia, alguma coisa assim, você resolve, assim, eu sou bom nisso aqui, eu vou fazer para Deus. Quando eu cheguei lá, né, em Porto Velho, é difícil você encontrar uma igreja, a não ser uma que o pastor João fazia as igrejas. Ele vinha aqui na Pedra Forte, no Rochedo, como ele chamava, e o homem fazia praticamente a preço de custo para ele um mármore. O homem foi com a cara do pastor João. Então, quando você vai lá em Gália, por exemplo, a Gália tem o piso mais bonito de todas as nossas igrejas. É mármore, lindo, maravilhoso, tal, está lá, o melhor que tinha. Ele queria gastar o melhor que ele tinha para Deus. E assim foi lá na cidade de Lupércio, depois foi na cidade de Santa Terezinha, né? E foi também lá na cidade de Álvaro de Carvalho. Quando ele colocava a mão dele para fazer, queria fazer desse jeito. Um dia ele falou, vai lá em Marília, encontra o seu João, porque a gente vai ter que terminar aquela obra em Álvaro de Carvalho, né? Lá veio o Gilberto, pegava o circular, vinha para cá na casa do pedreiro, né? Ele morava ali no Fragato. Olha, o pastor João precisa muito falar com o senhor não está atendendo o telefone. Era um homem, sabe, meus irmãos, um velho já, demorado para fazer as coisas, né? Eu estava ali perto dele e falava assim, mas rapaz, esse homem não acaba nunca, esse negócio. Mas um serviço perfeito. Usava o talento dele. Use as coisas que Deus deu para você, para a glória dele. Então, os filhos de Caim, meus irmãos, eles receberam os dons de Deus. Mas os filhos de Caim. Olha, uns viraram músico, outros faziam algumas coisas com cobre, o outro era muito inteligente para ganhar dinheiro, para fazer uns projetos aí administrativos. Resumindo, o pessoal do Caim, eles transformaram o mundo antigo num lugar assim, até fácil de se viver e alegre de se viver. Só que para o lado do mundo. Tudo que eles faziam com maestria, com muito talento, só que eles faziam para o mundo, para as coisas do mundo. E aí eu estava conversando, cheguei lá em Porto Velho e toda a frente da igreja era de mármore, o chão era mármore, lá na frente era mármore, né? Aí eu pensei, o que está acontecendo aqui, né? Geralmente nossas igrejas são muito pobres. Aí o pastor disse, não, é que uma pessoa aí, um sujeito aí se converteu e ele tinha uma marmoraria, né? Então fechou a marmoraria, mas ele decidiu que ia fazer essas coisas aí. Ele fez esses negócios aí, né? É ele que fez. Então é isso. Então está explicado, né? Está explicado por que estava tão bonito lá aquele negócio. Ele falou assim, olha, eu embelezei muita casa de gente grande aqui, não só em Porto Velho, mas no estado de Rondônia, nesses 40 anos que eu trabalhei nessa área. Aí, como eu estava aposentado, eu queria fazer uma coisa bonita para Deus. Então, convertido, tentei usar o dom que eu tinha para Deus. Eu gostei daquele testemunho, gostei mesmo, fiquei feliz de saber, olha, né? Agora ele está fazendo para Deus. Imagine, meus irmãos, se os filhos de Caim são pessoas convertidas. Olha que bênção que seria na obra, né? As músicas de carnaval,
as músicas irritantes do mundo, depravadas do mundo, não seria para o mundo, seria praticamente coros celestiais. Mas não foi. Usaram o talento deles para o mundo, para a perdição. Enquanto que esses dois aqui, eles usavam o dom deles para embelezar o santuário de Deus, usando o dom que eles tinham para embelezar o santuário de Deus, né? Então pergunte a si mesmo: eu uso meus dotes para os interesses da igreja ou para os interesses desse mundo maldito? Porque é um mundo amaldiçoado, né? Continuando, irmãos, chamada, a unção e o serviço. Vamos lá para o capítulo 35. Vamos lá, do livro de Êxodo. Moisés, capítulo 35 e versículo 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Já tem lá no capítulo 31, para você ver como é importante que ele está repetindo aqui no 35. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento em todo lavor, para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e tal. Tudo já está escrito aqui, né? E aí, meus irmãos, e também dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Eu achei tão lindo essa parte do versículo, meus irmãos, lá no versículo 34. E encheu eles, o coração deles, para fazer o quê? Para ensinar os outros. Eu acho que a gente tem que começar a fazer mais discípulos. A igreja tem que fazer mais discípulos. Você toca, você tem que fazer discípulo. Eu tenho que ensinar alguém a tocar. Por quê? Porque quando eu não estou aqui, quem que vai tocar? Você tocou domingo de manhã aí? Deu certo? Tá aí. Molecada está aprendendo aí. O Rafael está ajudando. E é eles que vão tocar na igreja. Você é professora? Professor? Muito bem. Quem que está do seu lado para aprender? Como assim? Coloque alguém jovem do seu lado para aprender, né? Para que quando você não puder, não precisa nem chamar ninguém. Não, mas fulano fica comigo na sala lá, está cantando aqui na frente, aqui, Flávio? Parece que você já está treinando uma pessoinha, tenho percebido que já está treinando. E esse treinamento está me dando fruto, viu? Parece que ele está lá no Morumbi também. Então, veja, irmãos, esse versículo eu encontrei aqui, uma beleza grande nele, no versículo 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, né? Então, meus irmãos, versículo 1 do capítulo 36 agora, vamos dar uma olhadinha lá, né? Diz assim: trabalharam Bezaleel, Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo a que o Senhor tinha ordenado. E, detalhe, eles foram chamados, depois eles foram ungidos, porque Deus sempre unge aqueles que Ele chama. Vamos voltar lá no capítulo 31, no versículo 3. Eu o enchi, encher nesse sentido de unção, né? Então todos foram capacitados pelo Espírito Santo, né? Há uns detalhes lá no capítulo 30, 35, como nós vimos. Portanto, meus irmãos, aquele que Deus chama vai servir na obra. Agora, tem o detalhe aí, é o desastre da pessoa errada no serviço certo, né? O chamado nunca pode ser do ser humano, tem que ser de Deus, especialmente na obra de Deus. Você foi chamado, Eu me lembro do meu chamado. Meu chamado é o seguinte: olha, Deus vai incomodando tanto o coração, que você não consegue fazer outra coisa. Para mim, isso é o chamado. Eu tinha que vir fazer o seminário. Essa foi a primeira coisa. E depois? Depois eu tinha que tomar conta da igreja. Eu vou embora porque a igreja não está pagando. Eu não recebo nada. Não sei o que. Olha quantas desculpas você pode dar.
É. E quantas portas o diabo abre para você pular para fora? Então, se eu pensar que no meu ministério, né, antes de eu entrar no ministério, o meu primeiro pastor foi embora, o segundo pastor foi embora, o terceiro pastor foi embora. Nenhum dos três ficou. Cada um tinha uma desculpa boa para cair fora do ministério. Cada uma. Ah, porque não casei, minha mulher quer ir embora. Ah, porque eu estou aqui, ninguém liga para mim, eu estou abandonado aqui nesse lugar. Essa era a desculpa do segundo, né? O terceiro tinha que ir embora mesmo. Agora, qual é a desculpa para deixar a obra de Deus? Aí a pessoa, deixou, mas calma lá atrás, vamos perguntar, será que ele era um chamado? Ou será que ele foi apenas incentivado? Ou se ele foi jogado à força ali, né? Só porque não tinha quem pôr, então vai tu mesmo, não tem ninguém, vai tu mesmo. É assim, não vai dar certo. É o desastre da pessoa errada no serviço certo, né? É Deus quem sempre chama os seus. Olha, o João Batista foi muito perguntado, né? Quem te deu ordem? O que você está fazendo aí no Jordão? Por que você está fazendo isso? A resposta dele era simples: aquele que me enviou, aquele que me mandou batizar. Falava de Deus. Então ele tinha certeza do seu chamado. Ninguém ia impedir ele de fazer o que ele estava fazendo. Não é mais para pregar, senão você vai ser preso. Então vou ser preso. Você para com isso, não, corta o teu pescoço. Então corta o meu pescoço. Ele morreu com o pescoço cortado. Esse é um chamado de Deus. Esse é um eleito de Deus. Falamos aí domingo passado que Paulo falava, olha, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É o que vem escrito, né, no nosso diploma. Separado para o ministério da palavra. Isso é tirado da Bíblia. Então, se tem uma coisa mais importante para fazer do que ser pastor, do que trabalhar no ministério, então nem entre, né? Nem entre. A obra é muito prejudicada quando não se entende o chamado de Deus. Bem, meus irmãos, no final do capítulo 31, do versículo 12 até o versículo 18, Deus ele fala sobre o sábado, desse pacto que ele fez com os filhos de Israel. No versículo 13, tu, pois, fala aos filhos de Israel, certamente guardarei os meus sábados. Não fala só do sábado, né? Havia muitos sábados a serem guardados. Tinha ano que era o ano sabático, você não podia trabalhar o ano todo. Eu acho interessante, né, que o sabatista de hoje, eu quero guardar só o sétimo dia. Por que não guarda o ano sabático? Né? O pacto aqui é os sábados totais. Não vá pensar que é uma coisa só, não, né? É o sábado, né? E se pudesse mesmo guardar como um judeu guardava, você entra lá, chega ao cúmulo do absurdo quando você está em Israel. Você entra, a luz acende. Você não pode. É proibido você apertar um botão. Você está entendendo? Porque se você apertar um botão, ligar a luz, você quebrou o sábado. Você entra, acende a luz. Não quebrei o sábado. É desse jeito. Lá não tem fogão a gás. Não tem. Não pode acender o fogo. E se faz um fogão lá, aqui não. Entendeu? Lá tá os apóstolos pegando as coisas no meio da estrada e comendo dia de sábado, tadinho, tá tudo morrendo de fome. Quebraram o sábado. Então, os guardadores de hoje deviam olhar pelo que a palavra de Deus diz. Quando chegar o ano sabático, para tudo, tá? Vai lá, fica um ano sem trabalhar. Não, mas eu sou registrado lá. Você não é sabatista? Vá lá, pai, tenha coragem, cumpra a palavra.
Graças eu dou ao meu Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu não quebrei só o sábado, eu quebrei toda a lei. E Ele foi lá e guardou para mim a lei, e guardou o sábado para mim também. Louvo a Deus pelo meu Senhor Jesus Cristo. A igreja não foi chamada para guardar o sábado, foi chamada para pregar o Evangelho. Então, quando você está pregando o Evangelho, você está cumprindo a vontade de Deus. Amém?